Lucas, capítulo 11, versículo 28. Jesus, ele vai dizer assim: antes digo, bem-aventurados que ouvem e guardam a palavra de Deus. Não é? Vamos ver como é que está exatamente, se é dessa forma, o detalhe da palavra. Lucas, capítulo 11, olha o que diz o versículo 27, para você entender melhor o contexto, e o versículo 28. E acontecendo que, dizendo ele estas coisas, Jesus estava ensinando o povo a palavra de Deus. Aí olha o que aconteceu aqui, depois do ensinamento de Cristo. Veja que caso para a gente observar e para a gente aprender essa lição com essa advertência que Jesus dá a esta mulher. Jesus, ele vai dar um ensinamento muito importante aqui, né, em relação à blasfêmia dos fariseus. E Jesus vai mostrar, não é, para eles que eles blasfemavam, não é? O espírito imundo tem entrado no homem quando sai, não é? Anda aquele espírito por lugares perturbadores, lugares que traz inquietação. E Jesus vai dizer, e não achando ali um ambiente confortável, o espírito volta e habita de onde ele saiu. Isso aqui traz um ensino muito importante sobre a verdade espiritual dos espíritos imundos. Deixa eu explicar um pouco rapidinho nisso aqui. Jesus vai dizer que ele está falando de uma pessoa que é liberta. A casa é limpa. A casa é arrumada, que é a vida da pessoa com Deus. O interior da pessoa, agora a comunhão da pessoa, a vida da pessoa agora está arrumada e reconciliada com Deus. Porque agora foi limpa, ou seja, saiu daquela pessoa, aquele que habitava nela, espírito imundo, que levava essa pessoa a praticar, viver, entender, tudo contrário à vontade de Deus. Agora, casa é limpa, quem habita agora é o Espírito Santo. Mas quando essa pessoa não se submete à direção de Cristo, porque o Espírito Santo, ele não permanece em ninguém que não esteja se conduzindo por Cristo, em Cristo e na palavra de Cristo. Até porque Jesus disse que o Espírito Santo, ele nos guiaria, não é em qualquer canto, não é em nenhum lugar, em nenhum ritual. Ele nos guiaria na verdade, em toda a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. O Espírito Santo não guia ninguém em nenhum conceito, nenhuma doutrina, nenhum princípio de nada. É na palavra. Se não está na palavra, não tem o Espírito de Deus. Por isso que o apóstolo João vai dizer, se alguém não traz a doutrina de Cristo, esse tal não é de Deus. Por quê? Porque não tem como uma pessoa que diz estar guiada, usada pelo Espírito Santo de Deus, criar tanto movimento, tanta doutrina, tantos meios que tira o povo da verdade do Evangelho. Não, não, não. É aí que eu vigio, para conhecer a boa árvore e a má árvore, para conhecer os falsos profetas. Eu tenho esse critério. Então, Jesus aqui está dando um ensinamento muito importante, falando ele para os fariseus, depois que ele expulsa um demônio de um homem, não é? Que estava endemoniado. E agora, Jesus vai dizer, falando da libertação espiritual do ser humano. Jesus vai dizer, quando um espírito maligno sai de uma pessoa, ele anda por lugares, não é? Vamos ver o texto para a gente entender. Eu acho que é importante você observar isso aqui. Quando, não é? Jesus diz assim no versículo 20 de Mateus, de Lucas 11, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Por quê? Porque os fariseus religiosos estavam julgando Jesus que era do diabo, que não era de Deus. Eles diziam que Jesus não era de Deus, era do diabo. Jesus diz, então, se eu expulso
Como é que eu vou expulsar Satanás de Satanás? E se eu expulso pelo poder de Deus, então logo o reino de Deus chegou a vocês. Deus está agindo nesse momento. Portaria, olha essa aqui outra. Fizeram a detetização geral no prédio. Foi, tava aparecendo muito rato e barata. Tá ok, isso aqui outro? Nada. É assim, estou no trabalho, mas a gente continua ministrando. Então, Jesus vai dizer, vamos lá, vamos para o texto. Versículo 21. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança, está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Jesus está falando aqui do poder de Satanás sobre o ser humano, que não tem ninguém que possa. O diabo, ele tem poder. O diabo, ele tem a sua ação poderosa para escravizar o homem. Não há quem possa tirar o homem da escravidão de Satanás e libertar o homem do pecado. Só Jesus, que é o mais valente do que o valente. É o que Jesus está dizendo aqui. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, tudo quanto tem, aí vem outro, sobrevindo outro mais valente do que ele. É esse que tem o poder de entrar e tirar do domínio dele os que estão aprisionados por ele nas trevas. Jesus é o mais valente, que tem o poder para vencer o reino das trevas. É Jesus. Não se vence Satanás com movimento de poder, com misticismo, com objeto, com ritual, com cânticos, com hino. Não. Só quem vence Satanás é Jesus. E o poder que ele transmite para a gente, expulsar demônios e repreender a ação das trevas, conforme o poder de Cristo, pelo nome dele, ele deu àqueles que estão nele. E ele não disse, vá, cante hino de louvor, que o louvor liberta. Tem muita gente dizendo isso aí, ensinando isso, tá? Tá errado, viu? Não ensine e nem seja ensinado naquilo que a Bíblia não ensina. Aonde é que a Bíblia, onde é que Jesus ensinou a alguém que louvor liberta? O microfone caiu aqui. Aonde é que Jesus ensinou a alguém que louvor liberta? Alguém diz assim, não, louvor liberta. Cante hino para destruir Satanás, para derrubar e quebrar as muralhas. Aonde tem isso? As pessoas que não examinam a palavra, pegam apenas o texto lá de Atos 16, quando Paulo e Silas cantavam na prisão, e diz que ali moveu-se, né, e as cadeias se abriram. Ali não é uma doutrina para você pregar isso, dizer que louvor liberta. Ali foi um fato isolado que Deus usou naquele momento para libertar os apóstolos. Não venha trazer esse ensinamento, você está pregando heresia. Jesus não ensinou em canto nenhum que louvor liberta. Jesus ensinou que libertação é pelo conhecimento da verdade. E essa verdade é Ele. Se Ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:32 e o versículo 36. Aonde tem alguma orientação de Jesus dizendo a alguém que louvor liberta, que cante hino de louvor para libertar, para quebrar as cadeias? Quem liberta é Jesus. Vocês estão entendendo? Então Jesus vai dizer, é muito bom a gente ser instruído, irmão. Está faltando isso para o povo de Deus ter vida com Deus, estar firmado em Deus e andar com Deus, com o entendimento esclarecido pela luz de Deus, que é a palavra. Está faltando isso. Infelizmente, o povo não está tendo isso. Estão se reunindo para muitas coisas, menos para receber isso aqui que vocês estão recebendo agora. Então Jesus aqui, nesse contexto de Lucas capítulo 11, ele vai estar diante de uma acusação que os fariseus fizeram a ele. Ele vai estar mostrando a ação de Deus. Não é de demônio, não, era de Deus. O próprio Jesus agindo
destruindo, destronando Satanás, pelo poder de Deus, que é Ele mesmo. E Jesus vai dizer assim, quando o espírito imundo, versículo 24. Versículo 23, Jesus diz assim, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ou você é de Cristo ou não, não tem duas opções, é uma só. Quem não é de Cristo é do diabo, é anticristo. Tudo que entende, que prega, que ensina, é contrário a Cristo. Cuidado, viu? Tem muita gente aí que diz que é de Cristo, mas está contrário a ele. Vamos lá. Agora, olha o que Jesus vai dizer no versículo 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz, tornarei para minha casa. Que casa é essa? O ser humano, que sem Jesus é a habitação do diabo, e com Jesus é a habitação de Deus. Ah, irmão, quer dizer que todo mundo que não é crente está com o diabo? Tá. Tá. É o que diz a palavra, não sou eu. Não está manifestado. Mas está, vou lá, vou mostrar para você na palavra. Todos os que estão sem Cristo estão nessa condição que nos revela a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Vamos lá? Aprendam isso aqui. Todos os que não estão em Cristo, eu não estou falando os que são crentes, eu não estou falando os que estão em igreja evangélica ou em nenhuma religião. Eu estou dizendo todos, os que não estão em Cristo, que não se converteram a Ele ainda, para seguir a Ele, estar na palavra dEle, firmando sua vida de fé em Deus, estão nessa condição aqui. Efésios capítulo 2, escute o que diz a palavra. Eu prego a verdade, eu não sou a verdade, mas eu prego a verdade. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, irmão. Quem crê, que crê. Quem deixar de crer, que deixe. Porém, bem-aventurados são os que ouvem e praticam aqui, ó, a palavra, os que crê nela. Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andaste, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Todos os que estão sem Cristo estão nessa condição, andando neste mundo, segundo o curso dele, não de Deus. Estão segundo o príncipe das potestades do ar, Satanás, guiado pelos espíritos que estão amando de Satanás no reino das trevas para conduzir o homem fora da direção de Deus. Olha aqui. Dos espíritos que agora opera nos filhos da desobediência. Todos os que estão sem Cristo estão na condição de filhos da desobediência, alvos da ira de Deus. Olha o que diz o versículo 3. Entre quais todos nós também antes andávamos, quando não estávamos em Cristo, andávamos nessa condição. Estávamos nessa condição. Mas Paulo vai dizer aqui, antes também nós andávamos no desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como eles também são. Os outros são, que ainda estão sem Cristo. Agora, olha a condição do homem atual, sem Jesus. Vamos ler o versículo 11 do mesmo capítulo de Efésios 2. Olha o que diz o versículo 11 e o 12. Portanto, lembrai-vos de que, em outro tempo, vocês eram gentios na carne, chamado em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos de homens. Ou seja, gentio era aqueles que era considerado que não era de Deus. Aí Paulo vai dizer, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Todos os que estão nesse mundo sem Cristo estão sem Deus. Não importa qual é a tua religião, não importa qual é a tua prática e vida religiosa, não importa o que tu faz ou deixa de fazer. Se não se converter a Jesus, continua como alvo da ira de Deus, filhos da desobediência, neste mundo sem Deus,
sem paz e sem salvação. Agora olha o que Paulo vai dizer no versículo 13. Mas agora em Cristo, vós que antes estava longe, chegasse perto pelo sangue de Jesus, reconciliado com Deus. Pelo sangue de Jesus. Não é pela vida de igreja. Não é pela vida nesse caminho ou naquele, dentro desse conceito ou daquele. É por Cristo. Então eu não estou julgando aqui, estou mostrando a palavra. Eu apenas transmito, prego o que a palavra me autoriza. Todos aqueles que estão sem Cristo é morada de Satanás, é guiado por Satanás, está nesse mundo preso, escravo do pecado, indo a juízo, andando em trevas, no domínio do reino das trevas, pelos espíritos que operam nos filhos da desobediência, no homem, para levar ele a criar doutrina herética, para levar ele a criar conceitos de Deus contrário, para levar ele para a prostituição, achando que o errado é o certo. E tudo isso são ações do reino das trevas, operando na vida do homem, sem Deus. Há uma diferença de quem está em Cristo. É transportado do reino das trevas para o reino da luz, dentro de uma realidade espiritual. Deus disse isso. Jesus disse isso a Paulo. Vá ler o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 17 e o 18. Quando Jesus chama Paulo para a obra, o ministério, Jesus vai dizer: Paulo, eu te enviei para isso. Para quê, Jesus? Para livrar este povo. Aonde te envio? Eu te livro a este povo para livrá-los. De quê, Jesus? De onde? Versículo 18. Para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás, diz assim o texto, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e por sorte entre santificados pela fé em mim, disse Jesus a Paulo. Quando Jesus mandou Paulo pregar o evangelho tem que ser pregado para essa finalidade: libertar vidas, libertar almas que estão aprisionadas no poder de Satanás, nas trevas. É a palavra que diz isso. Eu prego a palavra com esse propósito. Não é para ter agenda, não é para ter plateia, não é para ver o povo dar palma, gritar glória e aleluia. É para que o povo seja liberto. Se convertam, para que sejam livres das trevas e venham para a luz. Para que sejam libertos do poder de Satanás e venham para Deus. É a palavra que diz isso. Então, quando a gente ler, não é? Lucas capítulo 11, versículo 27 e o 28. Eu vou voltar para aqui, para onde eu falei, que eu apenas trouxe uma observação, saí do texto que eu estava, para mostrar o contexto que estava acontecendo, para Jesus dizer aqui assim, ó. E aconteceu que, dizendo ele estas palavras, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, dizendo a ele: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus disse a ela: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e guardam. Aquela mulher não estava ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. O que ele estava pregando, ministrando, ensinando, a mulher não deu atenção a isso. A mulher deu atenção àquilo que aconteceu para glorificar Maria. Ela estava exaltando Maria. Bem-aventurado o peito que te amamentou, o ventre que te trouxe. Jesus disse: não. Antes disso aí, bem-aventurado é os que ouvem e guardam a palavra de Deus. A mulher estava colocando a sua atenção em uma direção errada. É o que acontece hoje com muita gente. Não estão olhando o que Cristo está ensinando. Estão olhando para os homens, o que acontece, o que eles falam, o que eles dizem, o que eles criam.
Nós temos que olhar para Cristo, para a palavra, para que sejamos bem-aventurados. Não é vivendo ali, aqui, acolá, fazendo isso, aquilo outro. É guardando e praticando a palavra de Deus. Então, quando eu leio a palavra de Deus, eu me policio. Eu sou prudente e coloco a minha vida priorizando isso aqui que a palavra manda. Bem-aventurado não é quem faz isso, aquilo outro. Não é quem está ali, aqui ou acolá. É quem ouve e guarda. É quem pratica. É quem anda. É quem tem o entendimento na palavra de Deus. O povo está se deixando levar por tanta coisa. Tanta atração aos olhos do povo. Que distrai o povo. Que leva o povo a desviar de Cristo e da palavra de Cristo. Enquanto a palavra vai dizer, bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Deus. Esse ensinamento de Jesus aqui, em Lucas capítulo 11, do versículo 14 ao 28, é muito importante, que nos traz o ensinamento de verdades espirituais, que eu aqui expus um pouco, fiz uma exposição um pouco do que Jesus ensinou aqui. E já no final desse contexto, desse diálogo, desse ensinamento de Jesus, aí vem uma mulher exaltando e endeusando e glorificando Maria, a mãe de Jesus, homem. Porque Maria foi mãe de Jesus, homem. Deus não. Porque antes de Jesus nascer do ventre de Maria, ele já existia. Maria é criatura. Jesus é criador. Então Maria não é mãe de Jesus, Deus. Ela foi aquela que Deus usou para que, como homem, Jesus viesse ao mundo. Cumprir uma missão. E daí ele voltou para a sua glória de Deus e não é mais filho de Maria. Ele era. Então essa mulher vem glorificando Maria e dizendo, olha Jesus, bem-aventurada é Maria que te trouxe, que te amamentou. De onde tu nasceu? Jesus diz, não, Maria só é bem-aventurada, porque Maria também creu na palavra. A palavra diz que Maria foi bem-aventurada porque ela creu na palavra. Não foi porque ela teve Jesus. Bem-aventurada a que creu. Ela creu na palavra. Quando o anjo veio a ela trazer a orientação de Deus para a vida dela, ela aceitou a vontade de Deus. Você também só é bem-aventurado se aceitar a vontade de Deus. Tomar o exemplo de Maria. E não ter Maria como o seu Deus, como o seu mediador, como a sua salvadora, como o seu meio de chegar a Deus. Não é Maria, é Jesus. Seja bem-aventurado como Maria foi, porque Maria creu em Jesus, se converteu a Jesus e teve Jesus como seu Deus. Ela diz isso. Meu Senhor e meu Deus. Jesus é Senhor, não é servo, não é um homenzinho qualquer que surgiu na terra. Ali era o próprio Deus, tomando a forma humana. Ele nasceu do ventre de Maria porque, como homem, ele não podia nascer do nada. Ele tinha que nascer de uma mulher. E tinha que vir de uma mulher para que tivesse a natureza humana. Por isso que ele nasceu de Maria. E uma mulher virgem. Porque não tinha, como ele, não era para ele nascer da mulher com relação do homem. Ele não é nascido da semente do homem. Ele nasceu como homem, mas da semente divina, pelo Espírito Santo, que gerou em Maria a semente, que nasceu aquele corpo, aonde Jesus tomou a forma humana, sendo ele Deus. Deu para entender isso aí? Então, a mulher vem e diz assim, bem-aventurado Maria que te deu de mamar. Bem-aventurada é Maria que te deu, que tu veio do ventre dela. Jesus diz, não. Bem-aventurado é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Tem muita gente pensando que é bem-aventurado, que está na bênção de Deus, que está em Deus, que é de Deus, porque estão por esses conceitos que essa mulher estava. Porque ali é a casa de Deus. Porque ali é a obra de Deus. Porque ali eu sirvo a Deus. Porque ali eu busco a Deus. Porque ali é a igreja verdadeira de Deus. Sai desses caminhos. Quer ser bem-aventurado? Vai conhecer a palavra de Deus que é Jesus, vai aprender dele, andar por ele e firmar a tua vida nele, na palavra dele. Olha o que Jesus vai dizer lá em Mateus, capítulo 7, 23. Eu comparo o homem prudente àquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse é como o homem prudente que edifica sua casa na rocha. Olha quem é prudente. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler?
Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz assim: bem-aventurado os que ouvem, bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado não é aquele que ouve o profeta falar, dizer que Deus está revelando, falando. Bem-aventurado não é aquele que segue a doutrina do pastor, do teólogo, do bacharel, não sei de quê. Bem-aventurado são os que, diz Apocalipse capítulo 1, versículo 3, aquele que lê, é preciso ler. Mas, irmão, eu não sei ler. Esteja mais atento a ouvir. Bem-aventurados são os que lê e também os que ouvem. O quê? As palavras desta profecia. Desta profecia. Não é as palavras dos profetas, é as palavras destas profecias. Porque a profecia de Deus, que a igreja precisa ouvir, que você precisa receber e andar por ela, não é a profecia que o profeta diz que Deus revelou a ele. É a profecia que Deus já revelou na sua palavra escrita. Aqui é a revelação escrita de Deus. É essa revelação, é essa profecia que nós temos que conduzir a nossa vida. E muita gente está se perdendo, indo atrás de profecia de profetas dentro desses lugares, chamada igreja, casa de Deus. Tem muita gente sendo conduzido errado, apostatando da fé, seguindo as profecias dos profetas, que diz que Deus mandou fazer isso, mandou entregar isso, mandou falar aquilo, mandou decretar aquilo. É mentira. Quer saber o que Deus te orienta, o que Deus te promete, o que Deus quer que você viva e siga? Está aqui nessas profecias aqui, ó. A profecia que a igreja de Deus tem que buscar é a que estão escrita e revelada neste livro, através de Jesus. Através de Jesus. Tudo que Jesus revelou de Deus é a verdadeira revelação. Por onde nós somos bem-aventurados? Não é a revelação de Ellen Goldwhite, não é a revelação de Joseph Smith, não é a revelação de Allan Kardec, de Charles Tasso Russell, do Papa, do pastor, nem do padre, nem do profeta. É a revelação que Cristo trouxe, o Evangelho de Jesus, para que a gente seja bem-aventurado e esteja na graça, na paz, na comunhão e na promessa da vida com Deus, através de Cristo, guardando e praticando a sua palavra. Amém? Deus abençoe, sejam bem-aventurados, sejam prudentes e guardem a palavra do Senhor. Deus abençoe, meu irmão Edinaldo Nogueira. A paz do Senhor Jesus.